sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Vamos de novo nesse refrão, mais 2, 3 vezes, para que seja a honra, para que seja a glória, para que seja o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Vamos aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que ambiente leve, que atmosfera tremenda. Se nós soubéssemos que infinitamente mais disso que nós podemos contemplar um pouco é o que nós viveremos por toda a eternidade. Vocês já se imaginaram viver por toda a eternidade diante da presença, da face do Todo-Poderoso? Tudo aquilo que nós fomos aprendendo devagar, vagarosamente sobre a presença, o que é a presença, o que é a glória, o que é o seu poder. Isso nós teremos diante de nós por toda a eternidade. O quanto esse mundo que está aí fora, infelizmente por não conhecerem a Jesus ainda, tem perdido essa essência, essa presença, essa glória. Mas eu fico alegre e feliz por vê-los aqui. Eu me sinto honrado de contribuir nesta noite com aqueles reis e rainhas, aqueles que, para eles, que são vocês, Deus deu a terra. Os altos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele conferiu, Ele deu aos filhos do homem, Ele deu a vocês e a mim. Salmo 115, 16. Então entenda que estamos aqui nessa terra. Deus ainda não imaginou para nós ainda que nós partíssemos, porque ainda não é chegada a nossa hora, ainda não é chegado o nosso tempo. Nós temos propósitos, nós temos que saber tudo aquilo que está escrito no livro, no Salmo 139, 16, ainda quando estávamos em condições informe, nem havíamos sido formado, criado, gerado dentro do ventre de nossa mãe. Lá na eternidade, Deus, o Pai, Deus, o Filho Jesus e Deus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, planejaram a nós. Então por isso que eu lido com a imagem e semelhança de Deus, eu lido com a família de Jesus, eu lido com os escolhidos do Senhor para estar com Ele por toda a eternidade. Embora estejamos tão próximo, mas tão distante ao mesmo tempo, eu vislumbro pelos olhos da fé, nós naquele dia, se for da vontade de Deus que nós sejamos arrebatados, ou muitos nem verão o arrebatamento porque partirão antes, mas isso não importa dizer que eles morreram,
mas simplesmente eles saíram de uma condição terráquea para estar na eternidade no paraíso. Imagine o corpo glorificado que Ele disponibilizou para nós. O mesmo corpo que Jesus recebeu. E quando Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e esteve com os seus apóstolos, com os seus discípulos, é aquele corpo. Agora imagine aos que vencerem, porque nem todos, esse é o meu entendimento e respeito outros entendimentos, só os que vencerem herdarão o direito de reinar no milênio com Jesus. Não é simplesmente um dia levantei meu braço, aceitei Jesus, entreguei a minha vida ao Salvador, mas eu não deixei que o senhorio de Jesus fosse na minha vida, e vivi a minha vida ao meu mel prazer, do meu jeito, da minha maneira, na minha conduta, naquilo que eu achava no meu achômetro. Serão salvos? Com certeza sim, porque aqueles que o Pai me der, disse Jesus, de maneira alguma Satanás os arrebatará das minhas mãos. Porém aos que vencerem, 37 vezes fala no Novo Testamento, esses terão o direito de herdarão o direito de reinar com Jesus, melhor dizendo, aqui, num corpo glorificado, durante 1000 anos, onde a morte não mais terá poder, autonomia nenhuma, porque estaremos como Ele, num corpo glorificado. Seremos por Ele usados, neste milênio, aqui na terra. Então por isso vale a pena você se dedicar, de corpo, alma e espírito. A tua entrega que não seja na base, na proporção, no nível da carne, mas simplesmente na plenitude como Jesus se entregou, da alma e do espírito. Porque nenhum poder a morte tinha sobre aquele que instituiu, que criou tanto a vida como a morte. Nós tememos tanta coisa, mas nós não tememos aquele que depois de matar a nossa vida, de nos levar à morte, tem autoridade e poder para mandar a nossa alma para o inferno. Temos temido doenças, temos temido tanta coisa, mas nós não temos temido aquele que vive e reina, aquele que está sentado num trono de glória. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o poder, Ele conferiu a você e a mim. Então nós não somos pouca coisa, nós somos a tua imagem e semelhança, fomos criados pelas tuas mãos, recebemos dentro de nós a tua vida, o sopro divino, que é o sopro da vida, tal como Ele fizeste diante dos seus apóstolos, em João 20, 22, Ele soprou o sopro de vida, Ele deu vida àqueles que estavam mortos. Até então a raça humana era apenas um corpo humano, com uma alma, mas não havia espírito dentro do homem. O espírito da vida só foi lhe conferido depois que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e soprou sobre eles o sopro da vida. E disse mais: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido com a virtude dos céus, com o poder, com o batismo de fogo, ou no fogo, com o batismo de poder. Então entenda que vocês são tudo isso que eu acabei de fazer um retrospecto. Porém, nós estamos diante de um tema, e o tema é: o que impede o avivamento? Por que nós estamos batendo tanto na tecla deste tema? O que é avivamento? Que nós temos que buscar o reavivamento, a chave para o reavivamento, os empecilhos que o avivamento, para que ele exista, infelizmente existe, e esses empecilhos que são os impedimentos existem em nós, no meio da igreja. A semana passada, o perigo com a vinda do avivamento que ele pode trazer. Eu expressei que o avivamento em forma de fogo, o fogo ele é fundamental para a raça humana. Na temperatura certa, nós comemos alimentos produzidos por ele. Esse metal, esse microfone, ele foi feito pela ação do fogo, mas o fogo também, ele pode destruir. Quando traz um incêndio num prédio, numa casa, e não há como sair, ele leva à morte. Assim como a água é fundamental no nosso corpo, os alimentos também, eles precisam da água para existirem e nos alimentar. Assim são as expressões do Espírito Santo e do avivamento. São fundamentais, porém quando nós não entendemos, infelizmente, quando o avivamento vier, nós temos que estar com a nossa vida em ordem, com todo o aprendizado, entendimento, conhecimento dos céus dentro de nós,
porque Ele não vem para estar num ambiente, porque Ele é o próprio ambiente. Ele não vem para estar numa atmosfera, Ele é a própria atmosfera. Ele não vem para ser uma presença, Ele é a própria presença. Só que nós precisamos, quando o avivamento vier, que é o desejo majoritário. O que é o desejo majoritário? É o desejo maior de Deus. O avivamento é a vontade de Deus. Diga, o avivamento é a vontade de Deus. Então entenda algo, se o avivamento é a vontade de Deus, e se nós não compreendemos qual é a vontade de Deus, nós não teremos o avivamento. Porque Deus me faz lembrar uma passagem aqui em Tiago, acho que se vocês conseguirem, projete 4, 2 e 3, Tiago, senão eu vejo por aqui mesmo. É possível? Tiago 4, 2, fugir um pouquinho do script, mas vamos no que o Espírito Santo quer. Olha assim, vou até deixar na minha versão aqui, porque se for necessário eu quero lê-la também. 4, 2. Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazei guerras. Nada tendes porque não pedes. Nós não temos o avivamento porque nós não pedimos. Versículo 3. E quando pedimos pela motivação errada. Segue no 3, Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Na minha tradução está assim no versículo 3 na King James. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada. Pedimos e não recebemos, porque pedimos segundo a motivação errada. Não recebemos porque não pedimos. Então entenda que o avivamento ele tem que ser pedido, pleiteado, requerido, clamado. Tem que haver orações. Então, um dos maiores impedimentos para que não venha o avivamento é a ausência de oração. Podemos orar de maneira suave, colocando pouca esperança naquilo que nós oramos. Com certeza o sucesso não virá. Quando oramos por uma porta de emprego, oramos por uma cura, oramos por uma libertação, oramos por um milagre. E quando nós colocamos pouca oração, ou nenhuma oração, nada vai acontecer. Mas quando oramos e colocamos em prática a oração, nós começamos a romper um dos obstáculos que impede o avivamento de vir sobre nós. A ausência de oração impede o avivamento. Porém a oração, quando ela é posta pouca motivação, pouco empenho, pouco desempenho, quando nós colocamos pouca esperança, o sucesso ele também não virá. Então entenda que um dos impedimentos para que o avivamento venha é a ausência de oração. Tem que ser uma oração fervorosa, e tem que ser uma oração com base bíblica. Qual é a base bíblica? Orar segundo a vontade de Deus. Se eu não sei que o avivamento é a vontade de Deus, como eu vou orar de forma efetiva, de forma esperançosa? Não tem como, porque nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Então um dos primeiros impedimentos para que o avivamento venha, é quando eu não sei o que é avivamento, quando eu não sei por que o avivamento deve vir, e quando eu não sei qual é a vontade de Deus. Quando eu não sei qual é a vontade de Deus, não tem como eu orar com fé. O segundo impedimento é a ausência de fé, ou a pouca fé. Então a falta de oração é um impedimento, e a oração sem fé é outro impedimento. O que é fé? É orar convicto da vontade de Deus.
e a vontade de Deus, Ele expressa em sua palavra. Quando eu conheço a sua palavra, eu conheço a sua vontade. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem a um plano de salvação. A bem da verdade que Ele deixou escrito, que larga é a porta que conduz ao caminho da perdição, e estreita é a porta que conduz ao reino dos céus. Há uma vontade que todos entrem por uma porta, mas essa porta é estreita. Há uma vontade de Deus que todos se salvem. Ele chamou todos a uma tão grande salvação, mas nem todos serão salvos, nem todos serão curados e nem todos serão libertos. Só os que crerem, só os que tiverem fé na vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É o seu desejo. Aonde está a sua vontade, o seu desejo? Na palavra dele. Quando conhecemos a palavra, conhecemos a vontade de Deus. Então, um dos grandes impedimentos para que o avivamento deixe de vir é a falta de oração. Mas nós podemos orar de maneira coletiva, pública, mas orar sem colocarmos fervor, sem colocarmos peso, sem confiarmos, sem sabermos que é a vontade de Deus, seria orações inócuas, vazias, sem valor, sem peso, que não chega a lugar algum. Então, para isso nós temos que colocar fé. A oração sem fé não agrada a Deus, porque sem fé, diz em Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus. Então entenda, para que o avivamento venha, tem que haver muita oração. O estilo de vida, há prioridades para que o avivamento venha. Um dos empecilhos que ocorre dentro da igreja é o amor à tradição. Somos muito tradicionais, nos preocupamos com roupa, com cabelo, nos preocupamos como tem que ser os hinos, como que tem que ser a sequência, a liturgia. Há um tradicionalismo, há uma tradição. Não se pode fazer o apelo no começo ou no meio, só tem que ser ao final, só tem que ser aos domingos, de quinta não pode, enfim, de terça-feira na escola em Cristo, entrou um visitante, não podemos fazer o apelo, porque nós guardamos uma tradição, uma regra, uma doutrina. Isso impede que o avivamento venha. Todo tradicionalismo, toda condição engessada da igreja, porque o Espírito Santo, amado, ele sim tem princípios bíblicos. Não digo que não tem ordenanças, ordem e decência, tem sim, mas o que se tem são prioridades. Não sei se vocês estão entendendo, entra comigo. Os céus, ele está destrito a prioridades. Às vezes Deus, ele pode mover um culto todo por conta de uma alma, por conta de um milagre, por conta de uma condição. E se nós formos muito tradicionais, nós poderemos impedir que o avivamento venha, que a presença venha, que a glória seja manifesta, que o poder seja manifesto, e nós engessamos o culto. Então, um dos maiores impedimentos também é a condição de tradição. Nós temos a tradição aqui de sermos dessa forma. Se chegar alguém para ministrar de forma diferente, ou ensinar de forma diferente, a igreja não recebe. Então entenda que uma das condições que impede o avivamento é a tradição. Se falamos de avivamento, falamos de mudanças. Diga, se falamos de avivamento, tem que haver mudança, principalmente em mim. Falou-se de avivamento, falou-se de mudança, romper, trazer mudanças. Sem transformação e sem mudança, nós estamos impedindo que o avivamento venha. A tradição impede, a falta de oração segundo a vontade de Deus impede, mas não adianta orarmos segundo a vontade de Deus sem fé, impede o avivamento. A tradição no meio da igreja impede, as formalidades impedem a liberdade do Espírito Santo, a liberdade que o avivamento precisa ter. São uma das condições que impedem o avivamento. A segunda é a desordem. O que seria desordem? Ordem, tudo em prioridade, tudo em ordem de prestígio, de importância. O reino dos céus, ele guarda essa prioridade.
Qual é? Mateus 6,33, o que diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam então acrescentadas. Então existem prioridades. Então, quando nós não priorizamos coisas do reino, que é a vontade de Deus, e eu estou falando do avivamento. O avivamento, ele vem, ele é prioridade de Deus, e ele vem por conta não da palavra da salvação, mas de todas as igrejas que estão em desordem, que estão aplicando a condição tradicional, que estão trazendo mensagens verdades que confortam, com cultos relâmpagos da palavra, quase nada de palavra, mas mover, que eles chamam de mover, chamam de avivamento, usando Deus para curar, para libertar. Eles dão mais prioridade a tudo isso. E isso eu estou a dizer a vocês, contribuir, ensinando, que isso impede que o avivamento venha, impede que o avivamento fique. Desordem, a própria palavra diz que está desorganizado. Não está em sequência de prioridades. Então entenda que numa igreja, para que haja o avivamento, todos precisam ter uma vida com Deus. Não de domingo, não de quinta, não de terça. Todos têm que ter uma vida diária com o seu Senhor. A salvação já veio, agora o que Ele quer é ser o Senhor da tua vida. Ele quer dizer o plano dEle para a tua vida. E o plano dEle é que Ele faça germinar um grande avivamento dentro de cada um de nós. O avivamento nada mais, nada menos seria que um grande despertamento para a vontade de Deus. Porque Deus, Ele tem poder, tem todo o poder para salvar todo mundo. Ele pode mudar. Só que se Ele rasgasse a Bíblia, passasse por cima de tudo o que Ele permitiu que através do Espírito Santo homens escrevessem, Ele não seria Deus, porque Ele estaria passando por cima da sua própria palavra. Ele estaria sendo infiel à tua palavra. E diz a palavra que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Passará os céus a terra, mas a tua palavra não passará em vão. Então Deus, a partir do momento que Ele permitiu que se escrevesse esse livro sagrado, onde contém parte de Deus, não totalmente Deus, Ele está destrito, Ele está condicionado, Ele tem que se curvar à sua palavra. E Ele disse, pela sua palavra, que o avivamento é quando tudo está em ruína, quando está uma desordem às igrejas, quando a presença se foi, quando há circo dentro da igreja, quando há boate dentro da igreja, quando há situações que envergonham o nome de Jesus, que não trazem nada de glorificação ao nome de Jesus. Quando a tradição, nós vemos igrejas engessadas, nós vemos pastores que preparam sermões para que ele dê à sua igreja, porque ele tem um entendimento que a palavra não pode trazer desconforto às pessoas. A palavra tem que confortar as pessoas. Sim, a palavra de Gênesis, Apocalipse, ela conforta e traz o desconforto. Ela traz o desconforto e ela conforta. A palavra é como uma espada, quando ela entra matando, traz o desconforto, e do outro lado dando vida, traz o conforto, a vida. Não há como persistir, ouvir um avivamento sobre uma comunidade que não quer trazer desconforto aos seus membros. Então o que impede o avivamento? São líderes, tal como eu, que simplesmente escolhe palavras, ensino, ministrações, para confortar, embora seja verdade, e eu digo, um dos impedimentos, verdades que são confortáveis. Eles só querem comer mamão com açúcar, porque há um dizer que o mundo, as pessoas aí fora já estão tão feridas, prejudicadas, já estão
estão na desgraça, agora a gente vem para a igreja e aqui a gente recebe palavras que não são para confortar o nosso eu, o nosso ego, para passar a mão na cabeça. Então, para mim não serve a igreja. Amado, a bem da verdade que nós temos que respeitar as pessoas, mas não adianta nós estarmos bem quistos diante das pessoas. Não adianta nós queremos respeitar. Um dos impedimentos é o respeito, o amor ao respeito. Eu tenho que respeitar as pessoas, porque olha, tem visitantes ali, tem visitantes aqui, então eu tenho que respeitar. Por isso o pregador, ele se curva a alma, a carne, e é uma tradição, a algo para não magoar, para não ferir, para não trazer desconforto. E ele prefere ficar em desconforto com Deus, ele prefere não cumprir a vontade de Deus, para não trazer desconforto na vida das pessoas. Entenda que eu estou contribuindo com vocês com vários impedimentos, com vários obstáculos que são impedimentos para que o avivamento venha. Uma igreja que age desta forma, que não quer trazer desconforto às pessoas, aos visitantes, e fala aquilo que eles querem ouvir, isso é abominável diante de Deus. É a terra que ela não está fértil, ela não está adubada, ela não está preparada para receber o avivamento. Por isso que Deus está trabalhando em nós. Por isso que nós estamos já nos preparando antes do avivamento vir. Porque quando ele vier, nós não podemos perder. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele é o ordeiro, o cavalheiro. Ele é honroso. E quando falta honra, quando falta em nós, de nós, méritos a Deus, quando aquilo que nós fazemos é superficial, quando recebemos a palavra, o ensino, a contribuição do pregador para as nossas vidas, apenas deixamos sobre a terra e não permitimos que haja uma profundidade em nós. Porque entenda que a palavra como uma espada, então quando ela perfura, ela entra, e a semente tem que ir para o profundo. Não se vinga uma semente do avivamento, de uma mudança, de uma transformação, quando a semente eu coloco sobre a Bíblia aberta aqui. Não, ela vai secar, o sol vai acabar com essa semente, porque o semeador saiu a semear, parte das sementes caíram à beira do caminho, parte entre pedras e pedregais, e parte entre espinhos. Só uma porção dela caiu em terra fértil. Então entenda que o avivamento, ele precisa vir. Foi uma promessa de Deus. Quando há uma estagnação espiritual, diga estagnação espiritual. O que é estagnação espiritual? O povo está perdido. O povo está vivo porque você vê ele andando e falando, respirando, mas não há vida de Deus dentro dos membros do corpo de Cristo. Se Jesus voltar agora, muitos vão se surpreender, porque eles achavam que haviam se convertido, mas se olharmos num espelho, ou se nós começarmos a notar a nossa conduta só de 1 ano para cá, que dá para você se lembrar, nós daríamos para escrever várias laudas, e nós teríamos que avaliar a nós mesmos, e dizer se a nossa conduta nesse 1 ano para cá, foi conduta que glorificou o Senhor. Então entenda que o avivamento não virá por vir, mas ele virá porque é uma vontade de Deus. Só que ele só virá quando tudo estiver certinho? Não, quando tudo está errado como está. As igrejas estão de cabeça para baixo, os princípios bíblicos são deixados de lado, porque as igrejas pregam, olha, é nessa geração, não vai passar 15, 20 anos e Jesus virá. Então nós pregadores, infelizmente, não aqui, mas muitos pregadores pregam uma situação momentânea, a vinda de Jesus rápida, mas eles estão construindo, que eu digo assim, impérios, como se fosse para durar séculos. Já que Jesus está vindo, vamos vender esse prédio aqui, vamos construir tudo casa para as pessoas, dar comida, vamos fazer viagem missionária, porque Jesus já está voltando. Para que um prédio desse?
Deveria ser essa a nossa atitude. Já que Ele está vindo, já que essa é a maneira correta, já que esta é uma verdade, será que é uma verdade? Então o que está vendo em cima dos púlpitos é uma incoerência. Se prega uma coisa, mas se vive outra. Não há como vir o avivamento enquanto não houver uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Desesperadamente nós temos que começar a orar pedindo, através da vontade de Deus, que o avivamento venha, com muita fé, com muita fé, e principalmente, amado, deixarmos de ter interpretações erradas a respeito de muitas coisas. O mundo jaz do maligno, o mundo já está perdido, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, Jesus já está voltando, deixa quieto. Nós não podemos, um dos impedimentos é nós nos acovardarmos, é nós dizermos assim, se nem Deus teve como mudar a situação do mundo, quem sou eu? Se Deus quiser, Ele muda, mas Ele deixou para nós mudarmos. Então, impedimentos para que o avivamento não venha, interpretações errôneas, erradas, falta de oração, ausência de fé. Quando oramos, falta fé. Quando há uma situação de tradicionalismo, somos muito tradicionais. Quando há desordem, nós priorizamos coisas que não têm valor. Então, o amor, há uma desordem na igreja. Outro impedimento é a desordem, porque nós não priorizamos a nossa vida com Deus. Nós não priorizamos nos encher de Deus. Mas nós temos muitas ideias e estratégias para ganhar pessoas. E o que fazer com essas pessoas? É como um casal que não leva um noivado, um relacionamento sadio, e o filho vem antes do casamento. Daí a menina está grávida, o rapaz fica doido, acha que ele é muito novo, ela é muito nova, não sabe o que fazer com aquela criança. Vai nascer, vamos abortar, o que nós vamos fazer? Vamos dar essa criança. Então não adianta nós ficarmos perdidos, amado, e continuarmos perdidos dentro da igreja. Precisamos gerar muitos filhos espirituais, só que temos que sermos pessoas maduras. Por isso, se a palavra não cuidar, não tratar, não transformar, então o que impede o avivamento? É a ausência de transformação. Se eu não sou mudado pela palavra, como foi louvado, o que é eterno é a palavra. Esse livro sagrado que o Josias, ao estar ministrando, disse, o que vai ficar, o que é eterno, é a palavra. Então entenda, amado, o que vai ficar é o que for feito pela direção do Espírito. Ganhar almas. Você disser para as pessoas que estão aí fora, se elas não entregarem sua vida para Jesus, elas vão para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Agora dizer que elas não devem ir para o inferno, que devem entregar sua vida, mas deixar tudo o que está fazendo e seguir a Jesus, o Senhor, aí é diferente. Então entenda que, para que avivamento, amado? Para que superlotar uma igreja, se nós mantemos uma igreja de bebês, pessoas que um dia levantaram sua mão, 2 meses depois, uma semana depois, já está no mundo novamente. Nós precisamos pleitearmos que o avivamento venha carregado de graça e de muita misericórdia, e carregado de muitos dons, de muita unção, de muita habilidade, de muitas estratégias do céu. Estratégias boas tem um monte, mas Deus não está no negócio. Tudo tem que ser pela direção do Espírito. E aí nós vamos conseguir alimentar a quantidade de filhos que Deus vai nos dar. Então estamos sendo aprimorados para que recebamos o avivamento. E o avivamento ele é fundamental porque a igreja está falida. A igreja está em declínio. Os valores espirituais e princípios estão deturbados. Se você abre aquele abençoado, aquele fez, você só vê vergonha que o povo evangélico, que se diz evangélico, crente, fazem em seus púlpitos, em seus altares. Abominação. Você pega pessoas vendendo saquinhos de omo para lavar os pés dos seus familiares, lavar o seu estabelecimento.
Então, o Evangelho se tornou vassouras para varrer o mal da tua casa, se tornou água, se tornou sal grosso, se tornou a pedra do Monte Sinai, do Monte Horebe. Meu Deus, quanta abominação, quanta situação esotérica. Nós e os bruxos somos a mesma coisa. Nós e os ciganos que nós questionamos somos a mesma coisa. Nós e os terreiros que tem por aí de Umbanda, Quimbanda, Voodoo, Magia Negra, Espiritismo, Candomblé, somos a mesma coisa. Não há uma distinção entre nós e o povo que cultua demônios, porque nós temos sido, infelizmente, tal como eles. Nós não temos permitido, amado, que se cumpra a vontade de Deus, que é Ele vir e ficar dentro de nós e nos dirigir. Então, infelizmente, há muitos impedimentos, e um dos maiores é quando você não permite que Deus transforme a tua vida. Lá em Gênesis 1:26, Ele nos fez a tua imagem e semelhança, para que nós dominemos sobre as aves do céu, os animais da terra e os peixes das águas. Nós não temos domínio sobre as coisas, nós não temos domínio próprio. Está em Gálatas 5:22, 23, perdemos o domínio próprio, falamos besteiras, somos negativos, aceitamos o que nos dizem que está acontecendo conosco. Então não tem como o avivamento vir, nós somos o maior impedimento. Para Deus trazer o avivamento, é necessário que cada um seja muito bem esclarecido de si mesmo, cada um saiba do teu propósito. É como numa grande construção de um prédio, sendo levantado ao mesmo tempo centenas de andares. Um está fazendo a fundação, outro está lá fazendo a ferragem, outro está concretando, outro já está rebocando, outro já está assentando tijolos, outro rebocando, outro colocando piso, outro pintando, outro fazendo a parte elétrica, outro passando gesso. Cada um numa função se constrói. Dificilmente um consegue fazer várias funções. Existem pessoas, existe. Há dentro da igreja também. Mas nós temos que permitir, amado, que Deus continue a construção dentro de nós. Ele quer construir uma eternidade dentro de nós. Ele precisa construir a eternidade dentro de nós. E está na pessoa do Senhor Espírito Santo. Quando nós não entendemos isso, nós priorizamos coisas que não são prioridades. Por isso que, anote aí, vou passar para você os itens. A tradição é um impedimento. Quando há uma igreja muito tradicional, uma igreja engessada, uma igreja que não aceita que haja um romper, uma transformação, uma mudança, para que o avivamento venha, ela impede o avivamento. Quando existe desordem, ou seja, não há uma ordem na igreja. Deus ele é a favor da ordem? É ordem e decência. Só que determinadas ordens não são ordens, princípios e prioridades dos céus. São ordens, regras de homens e mulheres que são líderes. E isso não agrada a Deus. Então, quando a igreja aprender a amar o que Deus ama. O que é amar o que Deus ama? Deus ele ama o quê? Estar com os seus. Se nós não amarmos a presença, o que Deus ama? Ajudar os seus filhos. Em que? Libertando-os. Não amamos o que Ele ama, deixamos as pessoas sem libertação. O que Ele ama? Curar. A vontade de Deus, através de Jesus, perguntaram a Ele: qual é a sua comida? A minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. As raposas, todos os animais, aves, peixes, têm aonde reclinar a tua cabeça, aonde repousar. Mas o Filho do Homem, que já foi ativado, foi levantado, começou o seu ministério, não tem tempo para essas coisas. E a sua comida, quando der eu como, quando não der eu não como, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então nós temos a pessoa de Jesus para nós olharmos e focarmos nele. Então a desordem da igreja não tem sido pregar Jesus, não tem sido Ele, através dEle, por Ele, através dEle é que são feitas todas as coisas. O supremo propósito de Deus parte de Jesus.
e volta nele mesmo. Tudo por ele e através dele. Todas as coisas partem dele e para ele. Queremos o avivamento, teremos que pregar Jesus. Queremos o reavivamento, Jesus. Queremos curar, libertar, vamos pregar Jesus. Queremos salvação de almas, Jesus. Então há uma desordem. Nós trabalhamos muito com o emocional, o sentimental das pessoas, e nunca com uma semente profunda. A semente profunda tem que ser Jesus. Então entenda que quando a igreja aprender a amar o que Deus ama e ordenar suas prioridades de acordo com os planos de Deus, uma enorme barreira para não segurar o avivamento terá caído por terra. Um grande obstáculo terá caído por terra. Quando nós amarmos aquilo que Deus ama, é estar no meio do seu povo, libertando, curando, salvando, transformando. Então isso nós temos que cultuar, desejar, anelar pela tua presença. O terceiro impedimento, amado, que eu elenquei aqui, se chama rapidez, brevidade. O que é? Um culto rápido, um culto dinâmico. Vamos melhorar, 15, 20 minutos de louvor, 30 minutos de palavra e vamos embora. Não, amado. Agora imagine o apóstolo Paulo, Pedro, enfim, os apóstolos naquele tempo. Imagine quantas horas eles ministravam. Agora, o Senhor do tempo, que criou o tempo, ele tem que se adequar àquela 10 minutos de palavra, 5 minutos de palavra, 20 minutinhos de palavra. Mas pastor, eu discordo do Senhor, o que Deus tem para falar, Ele fala em 20. Então eu tenho que condicionar Deus. Se eu instituir, humanamente falando, 20 minutos, o Senhor do tempo, o Criador que criou o tempo, Ele tem que se vira, faça o que o Senhor tem que fazer em 20 minutos. De Senhor, Criador e Pai, Ele se torna humilhado quando assim nós pensamos. Então entenda que outro impedimento é o amor a algo rápido. Seja rápido, instantâneo. Fast food, tudo está rápido. Então eu quero um culto rápido. Eu quero um culto que não mude muito aquilo que eu já estou acostumado, porque senão eu vou embora. Então ou nós mudamos, amado, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, ou isso vai afugentar, ou melhor, nunca virá o avivamento. Por isso Deus está nos ensinando sobre obstáculos que impedem o avivamento. O quarto é a verdade confortável. Há tempo para conforto e tempo para se sentir desconfortável. A igreja que se esquece disso, levanta uma forte barreira para que o avivamento não venha. Já fui muito questionado, prega muito duro. Tudo bem, o senhor prega, eu pergunto, mas eu prego mentira? Não, o senhor prega a verdade, mas é muito duro, não carece disso. O que nós queremos são verdades confortáveis. Eu até escrevi aqui, porque, pastor, apóstolo, essa conversa de pecado, ira e julgamento, está fora da atualidade, o senhor está desatualizado, as igrejas não pregam mais contra isso, contra o pecado, contra a ira de Deus, o julgamento dele. Deus é um bom pai, certamente não deixará nenhum dos seus filhos sofrer. Já há dor e sofrimento suficientes no mundo, não vamos trazê-los para a igreja. Por isso, apóstolo, ministra uma palavra, pode ministrar a verdade, não minta não gosto de mentira, porque eu sei que o pai da mentira é o diabo, então não minta, fale a verdade, mas uma verdade confortável, que não doa. E o avivamento, como que fica? O avivamento, ele é inimigo das mensagens que confortam a vida das pessoas. As verdades que confortam a vida das pessoas, elas são inimigas número 1 do avivamento. Nós temos que sermos confrontados. Eu já ministrei uma série ano passado que o sofrimento faz parte do aperfeiçoamento. Nós só começamos a dar valor a Deus, à vida,
a circunstância, a hora que levamos um choque, quase partimos, tive um infarto, tive um AVC, tive um derrame, tive um câncer, tive um problema, aí a gente vai cuidar do corpo, precisamos receber um choque. Houve um sequestro, arma na nossa cabeça, a gente começa a ficar esperto para aquela circunstância. De repente alguém é recolhido de forma inesperada no nosso meio, nós nos assustamos, e aí corremos para tentar colocar a nossa vida em ordem. Os nossos filhos estão crescendo e eles querem conhecer um mundo que nós impedimos, e eles vão, e aquilo nos assusta. Aí nós corremos aos pés de Jesus, querendo saber agora como criar os nossos filhos. O meu tem 10, a outra tem 8. Já já quererão, como qualquer outro jovem, ir para a balada, com a moçada. E aí? E aí? Então há impedimentos, amado. Por isso que eu digo, permita que Deus trate de você, transforme a tua vida. Não queira estar aonde você se sinta bem, queira estar aonde você foi chamado para estar, onde Deus tem propósito contigo. Não estou falando de igreja, Deus tem propósito contigo em Mateus 6,6, dentro do teu quarto. Muitas das vezes a igreja pode até atrapalhar você, o teu propósito. Não aqui, em nome de Jesus, está repreendido. Às vezes profetas de má fé podem tirar você do propósito do Senhor. Mas há alguém que não deixa nada oculto e obscuro. Ele é o Senhor Espírito Santo. Convide-o para estar contigo. Fale que você não quer impedir que o avivamento venha. Porque o avivamento, alguém poderia dizer, o pastor quer avivamento que vai superlotar a igreja. Visionário ele, construiu isso daqui, muito dízimo, muita oferta. Ele é visionário, ele quer que haja o avivamento, que eu permita ter o avivamento na minha vida, porque aí vai lotar a igreja. Amado, o avivamento para que haja mudança de vida. É algo que vem te favorecer, são benefícios do céu. Porque viver por viver, ser chamado de crente, tomar a ceia do Senhor, devolver o teu dízimo, de vez em quando ofertar, isso não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é Ele poder se mover pelo senhorio dEle, pela vontade dEle. Mas isso já está bom, não está. Você cumpriu um dos itens, um dos requisitos para que a salvação fosse lhe dada de graça. Não dependeu do seu esforço e nunca dependerá. A fé nossa em crer nisso que a palavra nos dá por benefício, nós recebemos gratuitamente. Só que isso é o primeiro passo de um crente, de um filho de Deus, dentro do reino dele aqui na terra, que é chamado reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus. É o beabá. Nós estamos nos conduzindo para que haja o que a palavra disse que haveria em nós. De nós fluirão rios de águas vivas. Ele é a fonte, nós somos os canais, os rios. O avivamento ele tem que ser externado. O avivamento que vai ser gerado em mim e você, ele tem que ser posto para fora. Os seus dons não é para você, o teu dom não é para você, a unção não é para você, a presença não é para você, a glória não é para você, o que há de virtude em você não é para você, no reino é para o próximo. Então nós estamos muito crus. Por que que Deus vai trazer muitas pessoas que vão ser postas sobre nós, se nós somos uma base frágil, se nós somos, em vez de sermos de ferro e concreto, nós somos uma base de bambu, uma base frágil? Ao colocar o peso da glória de Deus, do seu poder, da quantidade de pessoas que nós precisamos ser pai e mães espirituais delas, se elas vierem em quantidade, o que será de nós? Nós conseguiremos honrar esse legado de receber o avivamento? Porque quando o avivamento existe num local, por si próprio, ele não depende da nossa ajuda.
nós estaremos aqui com uma terra fértil para segurarmos a presença. É nós que seguraremos a presença. O avivamento vem independente de qualquer coisa. Há uma promessa de Deus do derradeiro e maior avivamento sobre a face da terra e para a cidade de Botucatu através das nossas vidas. Ele virá. É inconfundível. Deus, Ele vela pelo cumprimento da tua palavra. Ele prometeu, Ele virá. Porém, eu não consigo garantir nem Ele se Ele vai ficar. E aí nós entramos no segundo estágio. Nós temos que entender. Por isso que nós não podemos impedir, amado, com tradição. Nós não podemos impedir com desordem. O que é desordem? A tua vida é uma desordem. A novela, sessão da tarde, o limpar a casa, o teu trabalho, o teu estudo, tudo é prioridade, tudo é prioridade. Mas as prioridades dos céus não são tidas como prioridades. Então a nossa vida é uma desordem, a igreja está em desordem. Esse é o impedimento. Enquanto a igreja não entrar em ordem com as prioridades do céu, buscando o teu reino, a sua presença, para que as demais coisas sejam acrescentadas, nós impedimos. Quando nós queremos cultos relâmpago, o pastor fala muito, ensina muito, vamos logo, eu vim aqui porque eu quero uma porta de emprego, eu vim aqui porque eu quero uma cura, eu vim aqui porque eu quero uma restauração do meu lar. Sim, tudo isso faz parte, mas não precisa literalmente ser buscado na igreja, na pessoa do pastor. Isso também é errado. Vocês estão sendo ensinados há mais de 5 anos que o que vocês precisam está dentro de vocês. Se vocês não encontram dentro de vocês, porque infelizmente vocês e eu, nós não temos tido uma vida no Espírito. Porque se algo que se chama Jesus, que se chama o Espírito Santo, se chama Deus, não está dentro de nós, e tudo está nele, e através dele que são feitas todas as coisas, então tudo que nós precisamos está em nós. Se não está, chamemos a presença, passemos a louvar, não da boca para fora, com o coração distante de Deus, como diz em Isaías 29:13. Nós temos que clamar, lembra que eu ensinei vocês Jeremias 29:13, com Mateus 22:37, tem que ser de todo o corpo, de toda a alma, de todo o espírito, com todo o desejo que está dentro de nós, com todas as nossas forças. Nós temos que querer essa mudança, essa transformação. Pare de querer, amado, que tudo seja rápido, fast food. Eu vim hoje, entreguei minha vida hoje, Deus tem que fazer. Não, esse tipo de rapidez, que seja logo agilizado, que tudo tem um horário, tudo tem um tempo. Hoje viria uma pessoa que disse que viria, mas quem diria, quem ligou para mim dizendo que ela viria, nem ela veio, nem ele veio. Eu lembro no passado que ele se divorciou, eram duas pessoas da igreja, e aí eu catei no pé dele, e ele pegou e começou a vir de forma, ele pertencia à nossa igreja da Coab 1, começou a vir, o Senhor disse para mim, que 1 mês Deus mudaria, eu falei, eu disse 1 mês, que Deus mudaria minha vida, não disse que 1 mês Deus mudaria, eu disse que para Deus mudar a tua vida, tu precisa fazer a vontade de Deus e voltar, mas eu voltei e ela não quer voltar comigo, isso me entristece, e eu entendo que Deus está fazendo acepção de mim, porque olha, eu estou certinho, parei de beber, de fumar, de sair para as baladas, e estou aqui. Falei, Deus tem que se curvar há 1 mês que você voltou para a igreja. Então, isso é lamentável. Alguém querer que Deus seja breve, que Ele venha com rapidez, que Ele haja com rapidez. Não, amado, não. Outro impedimento é nós querermos escolher aonde nós nos sentimos bem e aonde há palavras que confortam a nossa vida. Palavras que confortam a nossa vida. Está certo, não está errado recebermos palavras, verdades que confortam a nossa vida. Só que tem que haver temperança. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus também é ira. E Ele mesmo, Jesus nos ensinou, na King James está em vermelho, onde Jesus escreve, não dê pérola aos porcos. Já que você fala, ensina, ora, então a porca depois de lavada quer voltar para a lama, deixa ela que volte.
o cão que foi tirado daquela condição, vomitou e quer voltar a comer o seu próprio vômito. Amém. O próprio Jesus nos ensina. Então, amado, entenda que precisamos também de verdades que são desconfortáveis, sem haver o confronto, sem a pessoa passar com a água por aqui, ela não valoriza a vida, não valoriza o dom, não valoriza o ministério, não valoriza a igreja, não valoriza Deus, não valoriza Jesus, não valoriza o Espírito Santo, não valoriza seus pastores, não valoriza a vida. Então o confronto, o sofrimento faz parte. Então coisas que impedem o avivamento, você não deixar Deus trabalhar. Mas Deus precisa judiar, não onde está escrito que Deus precisa judiar, judiar das pessoas, como se diz. Não, Deus pode te provar, não sendo o diabo, porque Deus não é o diabo. Deus não precisa tirar o seu dinheiro, não precisa tirar a sua esposa, não precisa tirar o teu esposo, não precisa tirar a tua saúde, porque Deus não é o diabo. Nós que saímos do foco, nós que deixamos de estarmos debaixo da nuvem Shekinah, e pela nossa negligência não oramos, só passamos a orar quando as coisas não vão bem. Oramos mais com mais afinco, jejuamos quando as coisas estão totalmente distorcidas, fora de controle. Aí nós queremos buscar de forma descomunal e queremos a brevidade, que seja breve, Deus. Isso é um impedimento. Tudo isso eu estou falando, conclui-se que tem que haver uma metanoia na igreja. O que é uma metanoia? Uma mudança de mente. Todos os membros do corpo de Cristo precisam mudar a mente e atitudes. Sem mudar a mente, ser a mente de Cristo, e sem termos as atitudes de Cristo, que Ele disse, Pai, no Getsemane, momentos antes de Ele ser crucificado, tempos que antecederam a crucificação, a sua morte. Pai, Ele sentia agonia, Ele sentia o desespero. Ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Até o próprio Senhor, sendo Deus, num corpo físico humano, então Ele sabe sim o que é sofrer na carne e na alma. Ele sabe sim o que é ser um ser humano. Então Ele sabe dos nossos limites, mas Ele sabe que é possível cumprir a vontade de Deus. Se possível for, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento, isso que vem contra mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Então Jesus é o exemplo em tudo. Então vamos aceitar, amado, que não só verdades que a sua palavra venham confortar, mas que ela venham nos corrigir, nos exortar e principalmente nos confrontar. Precisamos permitir que haja um confronto em nós, amado, uma mudança, uma transformação, e tem que ser pela verdade, e às vezes não é confortável. Agora imagine não é, vocês já viram aquele programa que tem de avaliação de vozes, pessoas que vão cantar, como chama lá? Tinha na Record, um começa a copiar do outro, The Voice e outros, não, mas uns que vão lá para ser várias pessoas, não de Voice ainda, Astro, aquelas coisas lá, aí a pessoa começa a louvar o outro, desculpe, tem que ser verdadeiro, você não serve para nada, ídolos, tipo assim, meu Deus, lembra? Os que estão julgando, pelo amor de Deus, você está cantando? Isso é cantar? E assim, agora pegue outros exemplos. Eu sei que dói, é chocante, mas tem pessoas que na vida elas precisam de uma verdade para fazer com que elas mudem. No trabalho, em todos os aspectos. A pessoa ela acha, e se não tiver uma palavra que confronta, ela vai continuar no erro, achando que ela tem aquele dom, que ela tem. Ela pode se tornar alguém que vai cantar. Eu aprendi isso com o professor que dava aula para minha esposa. Todo mundo é capaz de cantar, mas cada um tem que ser trabalhado e aperfeiçoado. E todo mundo pode pregar, pode pregar, pode ter uma boa voz, pode ensinar, mas tem que haver o quê? Mudança, transformação, preparação. O que Deus está querendo dizer é que Ele está preparando. Não impeça o avivamento, não permitindo que Deus te prepare. Então, quando estamos sendo preparados, temos que admitir que somos falhos, que erramos, temos que nos humilhar, temos que ser humildes,
temos que reconhecer os nossos erros. Porque quando as pessoas pecavam, Jesus dizia o quê? Vai, não peques mais. Além de confessar, ela tem que se arrepender e tem que haver uma mudança de mente e de atitude. Metanoia, mudança de mente. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, disse Jesus. A forma de vocês agirem está errado. É isso que Ele espera da igreja. Quantas vezes eu tive que confessar e preciso confessar e me arrepender? Por condições que eu achava que era certo e que era errado. Se cada um de nós não admitir, aí nós estaremos numa construção com um tijolinho, um tijolo baiano de 6 furos, com um tijolinho, com um blocão, com outros tipos. Como que vai ficar a construção? Em 2 Pedro, ou 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas de Cristo. Então pedras vivas são pedras que dão encaixes. São pedras que têm o caráter de Cristo, que têm a mente de Cristo, atitudes de Cristo. Aí nós vemos muitas das vezes um obreiro ou outro obreiro rodando baiana por conta de um assunto que desfavorece eles. Desculpe, mas eu tenho que falar. Que não concordam com alguma coisa que foi instituído, porque elas estão defendendo os interesses delas. E elas querem passar por cima da ordem de Deus, do que Deus ordenou aos seus líderes. Não sei se vocês entendem. Para eles são privilegiados, tem que abrir precedente. Não tem que se abrir precedente. Muitas vezes o não, ele é melhor do que o sim. Havia uma mulher de Sírio-Fenícia, que ela chegou diante de Jesus, e ela solicitou, pediu para que o mestre fizesse alguma coisa. O pastor Cláudio ministrou, pela filha dela que estava terrivelmente acometida. Ela recebeu 3 não. 3 não de Jesus. Jesus é tão mau assim? Não, Ele estava transformando, estava lapidando, estava forjando, estava querendo retirar uma essência daquela mulher. Não é que Jesus era mau, não é que Jesus não podia, não é que Ele não tinha autoridade, não tinha poder, não é que Ele não desejava alcançar em milagre a filha daquela mulher Sírio-Fenícia, mas Ele precisava tratar, arrancar algo de dentro daquela mulher. E quando ela percebeu que não restava mais o convencimento verbal, ela se lançou aos pés de Jesus, com certeza agarrou e começou a louvar, a adorar. Muitas das vezes, amado, há impedimentos para que o avivamento venha, porque nós queremos que ele venha, porque nós desejamos que ele venha. Nós queremos um milagre no meio da nossa família, nós queremos nossos filhos convertidos aos pés de Jesus, nós queremos nosso esposo, nossa esposa, nós queremos tantas coisas, mas nós ficamos como essa mulher, apenas falando, pedindo. E como eu entrei com Tiago 4:2 e 4:3, não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, não recebemos porque temos a motivação errada. Aí quando aquela mulher teve a motivação correta de Tiago 4:3, ela se lançou aos pés de Jesus, e sabe o que Jesus reconheceu nela? Realmente a humildade, ela se humilhou, ela reconheceu. Então ela disse: não conseguirei convencer com palavras, então deixa eu me entregar de corpo e alma, eis-me aqui. Uma condição de humilhação. Jesus fez o quê? Pode ir, vá, que a tua filha já foi alcançada. Então o milagre muitas das vezes não existe, não é alcançado por nós, porque nós queremos muito convencer, nós queremos muito que Deus faça porque Ele tem que fazer. E um dos impedimentos é esse. Deus, Ele precisa transformar a tua igreja. Um outro empecilho é o respeito. O que as pessoas vão pensar? Eu andar de Bíblia? O que as pessoas vão pensar? Essa é a pergunta que a igreja nunca deve fazer. Sua maior preocupação deve ser o que Deus pensa a respeito. Algumas igrejas parecem muito mais ocupadas e preocupadas com sua imagem perante o mundo, com sua efetividade espiritual. Estamos preocupados. Eu já fui questionado muitas vezes por ser rude com a palavra. O senhor está preocupado? O senhor está numa live, o que vão dizer do senhor? Eu não estou preocupado.
o que as pessoas pensam. Estou preocupado com o que Deus pensa. Elas preferem o favor dos homens ao favor divino. Ser bem vista na terra, em sua opinião, é algo mais necessário que ser altamente estimada no reino dos céus. Enquanto a igreja colocar o respeito humano acima do favor divino, não terá nenhum deles. O amor ao respeito é um caminho escorregadio que leva ao inferno. Temos que respeitar as pessoas. Não fale a verdade, respeita as pessoas. Cada um é do jeito que é. Ele nasceu assim, respeite. Não respeite. Pregue a verdade. A que conforta, mas a que traz desconforto. Porque Jesus disse àquela mulher: olha aqui, aonde estão os teus acusadores? Não sei, mestre. Cadê aquele mundaréu de homens, mulheres, enfim, sei lá que tinha mulher, sei lá o quê. Aquele multidão de pessoas com pedra em mãos. Cadê os seus acusadores? Olha, filha, ele não estava com o dedinho levantado, eu que estou, mas garanto que ele disse: vai, não peques mais, para que algo pior não lhe suceda. Então entenda, amado, que o mesmo Deus faz conosco. E para que a gente não impeça o avivamento, nós temos que permitir, amado, não ficarmos respeitando pessoas e permitindo que o caminho que elas estão indo é o caminho que vai para o inferno. Eu sou tido por rude por eu chegar e falar a verdade. Prefiro ser reconhecido dessa forma, mas não cometer o pecado da omissão de não falar a verdade. Porque o que deve sair na tua boca e da minha boca não é algo para remediar o erro da pessoa, mas é para corrigir, para exortar. O próprio nome diz remediar, é remediar. Não fique com lenga-lenga, vá direto à ferida. Fale a verdade, sim, com amor, mas fale a verdade. Quando uma igreja deixa de pregar as verdades que confortam e desconfortam, elas impedem o avivamento de virem. O avivamento, ele vai vir, pode ficar tranquilo. Se ele não veio, porque eu não era uma pessoa de Deus. Eu fui uma pessoa carnal e almática, e até mesmo do diabo, menos de Deus. O avivamento, sem sombra de dúvida, virá sobre essa cidade, sobre a nossa igreja. Agora, eu dependo de vocês, e isso é responsabilidade nossa, aceitarmos essas inúmeras palavras que contribuem ensinando, para que nós possamos manter a presença aqui. O avivamento, ele não dependerá de nossos dons. Poderemos usar nossos dons? Sim. Não dependerá das nossas habilidades, mas poderá querer usar? Sim. Vamos usar as nossas habilidades para louvar, ensinar, cantar, para pregar? Sim. Mas não é fundamental, é de segundo plano. O avivamento por si próprio, ele se mantém. É um fogo como aquela sarça. É um fogo que se mantém por si próprio. A presença vai atrair. A presença vai provocar o arrependimento. É o Espírito Santo na plenitude do que Deus tem dentro do avivamento. Como se fosse o olho de dentro do avivamento. Ele é o foco, é o Espírito Santo. Qual a função dele? Está em João 16, acho que do 7 em diante. Convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence as prostitutas, ele convence os traficantes, os assassinos, os homossexuais, as pessoas que estão envolvidas nas trevas, com os terreiros por aí. É ele que vai atrair. Nós teremos que manter essa presença dentro de nós. Esse local não vai ser conhecido porque a presença está dentro de um templo, mas será conhecido porque essa presença está dentro de um templo, e lá existem pessoas que louvam e adoram o Senhor. Por que o Senhor fala muito de avivamento? Porque é o evento final, é o evento que há séculos se fala, o último avivamento, o derradeiro avivamento, o maior avivamento. É Bíblia, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, aonde haverá milhões e bilhões de pessoas. É Ele que vai chamar, é a trombeta do Senhor espalhando, é a unção espalhando e trazendo para a colheita final. É a última colheita, é a maior colheita, é a super colheita, é a mega colheita.
Então nós temos que almejar. Então entenda, amado, que impedimentos com interpretações erradas, ausência de oração, falta de fé, respeitarmos muito as pessoas e ocultarmos a verdade, pregarmos apenas palavras que mexam com o ego da pessoa, com as emoções da pessoa, com verdade só que conforte a pessoa, que nunca confronte, cultos rápidos, desejar que os cultos sejam breves, continuarmos em desordem pessoal e dentro da igreja, e mantermos as tradições em relação à liberdade do Espírito. Tudo isso impede que o avivamento venha sobre a nossa vida e fique. Eu não quero que o avivamento venha para ir embora. Ele virá, sem sombra de dúvida. Eu me culpava muito. Falei, eu entendo o que o Senhor quer, mas as pessoas não entendem. Então, como que fica o avivamento? Não vai existir? Não vai acontecer? Eu me culpava até o ano passado. Não tinha revelação suficiente. Não tinha capacidade de entender. E o Senhor foi trabalhando. E o Senhor foi se revelando. E hoje eu não mais me culpo. Eu tenho que fazer a minha parte. Vocês terão que fazer a parte de vocês. Quem me ouve pela live terão que fazer a parte de vocês. No mais, depende dele. É o tempo dele, é na vontade dele, é do jeito dele, é nas condições dele. O importante é nós nos prepararmos. E nós, quando ele vier o avivamento, não sejamos impedimento. Amém? Deu para entender? Deu para entender um pouco? O que impede o avivamento? É tudo isso. É um monte de coisas, mas eu elenquei algumas só. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Amados, um grande beijo no teu coração. Me despeço de você. Não vou dizer um carnaval abençoado, porque é a festa da carne, mas vigia, tá? Em nome de Jesus. Se consagre nesses dias, vigie em tudo, ore mais, busque mais, em todos os aspectos, porque estamos debaixo de opressão. É quando o Brasil fica totalmente possesso, de norte a sul, leste a oeste, com essa festa do inferno, onde demônios são liberados, onde jovens, adolescentes, homens e mulheres perdem sua vida, em altas dosagens de bebida, de drogas, enfim, em acidentes, em tiros, em brigas. Então ajude a orar, e quinta-feira nós estaremos juntos, em nome de Jesus, amém? Saímos do ar.